Quem acordou, levanta a mão. Alguns assim estão meio, né? Eu vou falar de novo, hein? Graça e paz, irmãos, amém? Por favor, não durmam na ministração da palavra agora, tá bom? Vamos lá para 1 Tessalonicenses, irmãos, capítulo é o 5, a partir do verso 12. E nós vamos estar aí caminhando um pouquinho até o verso 23. Podemos? Deixa eu ver se eu vou conseguir colocar aí na mesma versão, corrigida, revista, fiel ao texto original. É essa? Essa. E rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que vos presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. E que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito Santo, ou extingueis, né? Extingais o Espírito Santo. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, amados. Nós estamos, eu estava até analisando o calendário hoje. Você olhar aí, dia 15, né? De dezembro. Quando eu olho os calendários assim, comumente eu tomo uns choques, né? 15 de dezembro de 2024. Nós já estamos na metade do mês, do último mês do ano. É impressionante como está passando rápido, estão passando rápido os dias, as horas, os minutos, né? É impressionante. Então chega comumente esse mês de dezembro, da agora para frente, então, há uma histeria comum nas pessoas quanto chegou a hora de cuidar para que passemos as festas. Onde vai ser, né? Aqueles que gostam de planejar de última hora, né? Como vão fazer? Vamos receber um dinheiro aí, um 13º, vamos aproveitar e vamos uma viagem. E faz as coisas meio que assodadas, sem muito planejamento nesses últimos dias de ano. Esse é o que olha a curto prazo o que vai fazer. Outros olham para trás, começam assim, passou o ano e eu não fiz nada daquilo que eu planejei, o que eu pensei que eu ia fazer, ou ainda, dá tempo de fazer alguma coisa. Aí começam as correrias para fazer alguma coisa, antes que entre os recessos, né, brancos, aí, como acontecem normalmente em muitas empresas, como as férias coletivas,
excessos de várias sortes entre os dias da data do Natal e até os primeiros dias do ano. Isso é comum acontecer. Outros olham para frente, vão planejar mais um pouco, novamente, retomar os planejamentos, ver o que vão fazer. E tem sempre aqueles planejamentos exagerados de ano, né? Esse ano eu vou fazer isso. Esse ano eu vou fazer aquilo. São aqueles planejamentos que tem 10 anos que estão falando assim, é igual o regime de segunda-feira, não tem? Segunda-feira eu começo. Quem quer fazer regime, irmãos, não espera segunda-feira, faz no domingo mesmo, que é o dia pior, né? Começar a fazer no domingo mesmo, não na segunda, né? Mas o que nós vemos aqui na palavra é no final também do livro de Tessalonicenses, na sua carta enviada à igreja de Tessalônica, Paulo dando recomendações ou procedimentos que a igreja deve ter em sua caminhada. E os procedimentos aqui eram sugestão de planos e de ações imediatas que a igreja deveria ter e que serve para nós como filhos de Deus. Nós estamos chegando no final do ano com o tema glória, e eu quero trazer aqui para os irmãos a mensagem sobre o tema procedimentos de glória, para olharmos para trás como fomos neste ano de 2024, que nos assusta, né, falar 2024, já quase um quarto, ou seja, quase 25 anos, né, dos anos 2000 passados, olha, um quarto de milênio. Então a gente tem que tomar muito cuidado como vamos também para o futuro, como vamos fazer nossa atividade, como será o nosso planejamento, adequar tudo à palavra de Deus. Então, nesses primeiros que vamos entrar aí, né, um quarto do primeiro centésimo do próximo milênio, nós temos que olhar. Nós estamos com um olhar transformador da nossa vida mesmo. Estamos adequados à regra da palavra de Deus. Como temos caminhado como filhos de Deus, estamos deixando um legado de testemunho. E aqui são várias sugestões, e eu quero destacar algumas que são, assim, relevantes, todas são muito importantes, mas umas que são marcantes e que determinam a sombra do que somos. Primeiro, irmãos, um olhar para aqueles que Deus colocou sobre nós com reconhecimento. Só que eu quero ir um pouquinho mais fundo. E nós somos muito esquecidos e muito difícil de valorizar aqueles que investem em nossa vida. E o nosso problema nesse sentido não é porque nós não valorizamos aqueles, ou não vemos de imediato aqueles que estão perto de nós, é porque nós temos uma dificuldade de reconhecer quem Deus é para nós. Porque quando Paulo fala aqui, olha, que vocês reconheçam os que trabalham sobre vós. Quando ele está dizendo isso é porque aqueles que precisam reconhecer os que trabalham é porque ainda não entenderam que foi uma obra de Deus, o chamar alguém para o ministério para cuidar de sua vida. Isso quer dizer que nós não estamos reconhecendo o próprio Deus. Quando deixamos, por exemplo, de valorizar, estamos chegando no final do ano, irmãos, valorizar os professores que ensinaram ou que estiveram durante o ano ensinando os nossos filhos nas escolas. Hoje nós estamos com um entendimento até diverso, em muitos casos, né? Como o professor não é valorizado? Aqui nós temos alguns professores aqui, vocês sabem disso, né? Não é valorizado. Mas o professor é mais do que uma profissão, é uma missão.
não é? É uma missão. Como não valorizamos aqueles que dedicam a vida para cuidar, por exemplo, da nossa saúde? Médicos, enfermeiros, a gente não, só lembra deles quando está doente. É ou não é verdade? Como não valorizamos aqueles que Deus levantou, por exemplo, para serem desafiadores e criar uma empresa que nos dê um emprego? Não valorizamos. Às vezes a gente pensa até assim, estão tirando, estão arrancando o nosso couro. Isso é um problema, irmãos, que nós somos constantemente desafiados em nós para reconhecer as pessoas que trabalham. Eu percebi que tinha uma pessoa, né, lá no nosso condomínio, a gente mora, que um rapaz simpático, tadinho, ele sempre recolhendo lixo, sim, sempre recolhendo lixo, vai lá, recolhe o lixo, passa numa felicidade, numa motoquinha, parecendo eu até brinco com ele, rapaz, esse tuk-tuk aí, né, tuk-tuk é aqueles carrinhos da Índia, né, que é igualzinho aquilo, e recolhe o lixo e tal, e vem no meu coração e da minha família, nós vamos dar uma cestinha para ele de Natal, né, ou de final de ano, né, para ele se sentir bem e tal. Nós não reconhecemos, irmãos, nós não reconhecemos, mas é preciso reconhecer os que trabalham. Quem trabalha, por exemplo, quem tem você aí, tem lá um faxineiro, uma faxineira, trabalha na sua casa, reconhecer os que trabalham. Se nós não reconhecemos esse, quanto mais aqueles que Deus colocou, que oram por nós, lideranças de Geavite, lideranças pastorais. Irmãos, às vezes nós achamos até que eles não fazem nada. Eu, por exemplo, irmãos, vou nas festas de aniversário, vou nos casamentos. A maioria vai nas festas, vai nos casamentos, sabe para quê? Para passear, se divertir. Eu já vou preocupado. Eu fico lá tenso, porque eu vou para orar, eu vou para testemunhar Deus na minha vida, meu comportamento, minha forma de falar, com quem eu sento, onde eu estou, todo mundo de olho. Irmãos, eu sou vigiado 24 horas por dia. Quando não sou vigiado por seres humanos, eu sou vigiado pelo inimigo. E eu tenho consciência disso. Não é fácil, não. E ele que é o pior de todos, né? Ele não dá folga. Todo o tempo, em toda hora, todo momento, ataques na mente, e ele não só vigia não, ele ataca, seta. Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, e reconhecer as lideranças, aqueles que oram, estão trabalhando por nós. Às vezes, irmãos, você recebe uma mensagem assim, o pastor perguntando, e aí, meu irmão, como que você está? Está tudo bem? Não ache você que foi de graça, é porque Deus me mandou falar com você. E às vezes tem as respostas bem assim, e você, pastor, você está bem? Que legal. Aí, eu estou ótimo, mas eu estou preocupado com você não entendeu a pergunta. É porque Deus já viu que você não está legal, me mandou te perguntar, tipo assim, para te chamar no eixo, assim, só naquele pergunta, você está tudo bem com você? Então, todo esse projeto de Deus para a nossa vida, irmãos, é um cuidado para que nós tenhamos uma vida magistral e gloriosa. Mas se não valorizarmos, se não entendermos o que Deus está fazendo, o que está falando conosco, como Ele está agindo, o cuidado de Deus para a nossa vida, vai passar o tempo e nós não vamos usufruir de tudo que Deus tem para com a nossa vida. Quando Paulo escreve essa mensagem à igreja de Tessalônica, ele foi instado pelo Espírito Santo a levá-los a pensar melhor. Verso 13 ele diz, olha, vocês têm um grande estima e amor por causa da obra. Irmãos, obra é o quê? Construção.
Obra é construção. Aqui todos nós já mexemos com construção, sim ou não? Construção acaba, gente? Não acaba. Eu aprendi com isso durante meus anos de mexer com construção. Vai acabar? Não vai. Engana você achando que vai acabar. Depois que está tudo bonitinho, na hora que você fala, acabou. Não acabou, não. Começa tudo de novo. Porque tudo deteriora. Esses dias nós estávamos sentados lá, né? Assim, vamos tomar café fora, amor. Aí o fora nosso é tomar lá na varanda, né? Vamos tomar café fora. Na hora que eu olhei para o muro de trás, irmãos, foi um serviço trabalhoso, dinheiro. E eu olhei assim, troço estranho. Aí fui chegando perto, mas como apareceu isso aqui? Não é possível. Eu olhei para cima do muro, não veio de cima do muro. Só pode ter vindo de baixo uma mancha estranha que estragou o muro. Não tem nem 2 meses que acabou de pintar o muro. Eu falei, puxa vida, é outra obra agora para reparar esse negócio, para saber de onde está vindo, para não estragar mais. Ou seja, a obra não tinha terminado, porque já tinha outro problema. Entenda você que a obra de Deus também é assim, é construção contínua, recriação. Nós temos atividade constante no reino de Deus, irmãos. Não é porque você se converteu, chegou a batizar, está com um nomezinho no hall de membro da igreja, que você pode parar. Se parar, deteriora. Você tem que orar, você tem que avançar, você tem que compartilhar para estar crescendo. Tem que entender que você é um transmissor da mensagem de Deus por meio testemunhal. É a obra. Obra no reino de Deus não são as paredes, é a sua vida edificada, é a sua vida constantemente trabalhada. No reino de Deus, irmãos, hoje nós estamos em um determinado momento, estamos em oração, estamos ali, mas amanhã, se você não cuidar, você está estragado. É só você avaliar os altos e baixos na sua vida. Você era frequente, estava animado, estava ali, né, na disposição, daqui a pouco você está decaído. Se você não orar, se você não estiver presente, se você não investir em relacionamento e comunhão com o Espírito Santo, deteriora. E pode vir o estrago de baixo, pode vir de cima, pode vir de qualquer lado. Então, primeira recomendação, procedimento é: reconheça as pessoas. Reconheça as pessoas, porque reconhecendo as pessoas, você vai estar no caminho de entender que você tem reconhecido seu Senhor. Levante sua mão e diga assim, se for de coração, tá, irmãos? Obrigado, Deus. Porque até aqui, o Senhor me ajudou. Deus está te ajudando? Deus está te ajudando? Amém. Até aqui. E sabe de uma coisa, irmãos? A confiança que nós temos, Ele vai continuar ajudando mais. Ele vai continuar sustentando. Ele diz, eis que eu te tomo pela mão e te digo, meu filho, eu te ajudo. Irmãos, ai de nós, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado. No verso 13, Paulo fala à igreja tessalonicense acerca da paz. Tende paz entre vocês. Tende paz entre vocês. Irmãos, como é importante paz. Eu já vi tanta gente até exclamando, eu preciso de paz. Já, né? É possível que você já tenha falado isso, né? Aquele momento assim de meio aldol, né? Assim, né? Rivotril da sua vida, não tem o Rivotril, o momento Rivotril? Eu preciso de paz, não aguento mais. Né? Sabe de onde começa a questão da paz, irmãos? A paz é expressando amor.
Relacionamento saudável. É interessante com relação à paz é que ela brota no interior quando nós exercitamos no exterior. É um exercício de desafio. Ninguém tem paz se não primeiro avançar na paz. Então é um desafio com os relacionamentos. Porque se formos olhar as fragilidades, dificuldades dos outros, nós vamos estar sempre em guerra. E é importante avaliar, irmãos, em momentos como esse agora, quantos momentos eu poderia ter tomado posições diferentes em meus relacionamentos. Sabe para quê? Para que no futuro, para que daqui para frente você melhore. Eu precisava ter respondido meu cônjuge daquela forma, eu precisava ter tratado meu filho ou minha filha naquela forma, ou um colega, um subordinado, ou meu superior no trabalho, ou os relacionamentos com vizinhos e outras coisas, precisava. Tem de paz, mas principalmente entre nós, a igreja. Isso quer dizer que entre nós, a igreja, irmãos, é nossa família, nosso relacionamento como irmãos. Daqui para lá é que as coisas são resolvidas, ou seja, de dentro de casa para o mundo. Porque o lugar que somos mais verdadeiros é a nossa casa. Não é verdade? Sim ou não, irmãos? Tem até uma piadinha em relação a isso. Eu não sei contar direito, mas dizia que uma criança, ouviu o pai fazer uma oração na igreja e tal, aquela oração abençoadora, que falava de amor, carinho, de uma vida saudável. Ele foi e pediu uma audiência com o pastor, o menininho. Aí, pois não, uma criança, pediu uma audiência. Pastor, eu queria ver se a gente podia mudar para a igreja. Como assim, meu? Mudar para a igreja? O que houve? Não, porque, assim, na igreja, a minha família é tão linda. Na igreja, meu pai faz umas orações de amor. A minha mãe não grita. Eu queria morar na igreja, pode? Aí o pastor entendeu. O ambiente da casa era uma guerra. Aquilo que se traduzia, como aquela família abençoadora, quando estava dentro do templo, não era o que estava em casa, irmãos. E a casa é o nosso templo diário. É a casa onde nós habitamos, não somente nós, ou seja, eu, minha esposa, minha filha, mas é a casa onde Deus tem que estar. E aí nós temos que fazer aquela oração, a minha casa tem que ser chamada casa de oração para todas as nações, disse o Senhor, Jesus tratou isso quando as pessoas modificaram o templo e traduziram o templo num shopping. Era lugar de vender ovelhas, bois, pombinhos, tinha até uma moeda própria. Jesus chutou aquelas mesas, tirou tudo fora. Irmãos, hoje nós entendemos que a igreja, o templo é muito mais do que este local, é também nosso lar. A igreja, em Atos Apóstolos, capítulo 2, estendeu o entendimento do que era o templo, porque de casa em casa oravam juntos e partilhavam o pão com simplicidade, como diz as Escrituras. E nós precisamos investir para ter paz no lar. Tendo paz no lar, nós vamos ter paz no trabalho, vamos ter paz com todas as pessoas, vamos ter paciência no trânsito, vamos avaliar as coisas melhor. E esse 2025, irmãos, você tem que melhorar nisso. Não dá para ficar todos os anos passando pelos mesmos problemas e sempre com aquela vontade de melhorar, mas sem tomar uma atitude prática
de dar um passo que é dentro de casa que as coisas começam. No dia 12 agora, foi quinta-feira, né, quando nós encerramos o semear aqui, quanta coisa boa nós aprendemos em relação a regular, a administrar bem, a melhorar o que Deus tem colocado em nossas mãos, não é, como bênção, e nós melhorarmos em administrar bem e usufruir das bênçãos de Deus. Irmãos, isso se traduz em soluções de paz para a nossa vida, porque um dos grandes problemas que nós enfrentamos e que traz muito, mas muito sofrimento na nossa vida são os problemas financeiros. Quantos casamentos acabam por causa de problemas financeiros? Quantas pessoas destroem sonhos por causa de erros administrativos que fazem na sua administração particular? Ganham e não vê onde vão. E a própria palavra de Deus fala sobre isso, né? É salário recebido em saco furado. O que é um saco furado? Você põe, é como se fosse um bolso furado, né? Põe o dinheiro e vai vazando. Não sabe, chega, onde foi? E aí começam as guerras. Se você não sabe usar cartão de crédito, sai fora disso, que causa briga em casa, né? Cartão de crédito tem que ser uma ferramenta para você utilizar bem, senão você sofre com ele, né? Então, tudo isso nós vamos aprendendo. Então, Paulo ainda diz aqui, verso 14, agora um rogo, ou seja, um clamor muito forte, um pedido insistente. Primeiro, admoestar os que não colocam as coisas em ordem. Essa é a palavra. Admoesteis os desordeiros. Ou seja, aqueles que não andam em ordem. Ou seja, que não conseguem colocar as coisas como devem ser. Não fazem planejamento. Não pensam direito. Irmãos, eu e a pastora Hélida, no final do mês de janeiro, Deus nos deu a graça de chegar aos 30 anos de casamento. Ninguém falou uhul aí? 30 anos de casamento, isso quer dizer que eu estou velho mesmo. Mas minha esposa continua nova. Glória a Deus por isso, né? Mas 30 anos de casamento, passou tão rápido que a gente não entende. Mas como assim? A gente já, é isso mesmo? Vamos fazer 30 anos de casado? 30 anos de casado. Aí nós conseguimos fazer um planejamento, irmãos. Olha, e não é fácil não, tá? Para a gente celebrar os nossos 30 anos de casado dentro de um navio. Que legal, hein? Alguém pensa assim, pastor, vai fazer um cruzeiro. Está podendo, hein? Irmão, você não sabe o planejamento que foi. Se você não planejar, você não vai. Ontem eu até estava brincando com a Simone e com o Márcio. Vamos para Paris. Irmão, a gente vai ter que planejar bem, viu? Para a gente conseguir fazer umas viagenzinhas daqui para Domingos Martins, a gente tiver um custo danado, tem que planejar e pensar, porque é um lugarzinho caro, né, Vânia? Agora imagina ir a Paris, irmão. Então, assim, tem que ser uns 2 anos planejando aí, mas não, se planejar, consegue. Agora, quem não coloca as coisas em ordem, irmãos, sempre vai ficar sofrendo. Você não sabe quanto que gasta nem das compras mensais. Vai no supermercado sem alguma ordem do que vai fazer. Eu e a ela, a gente às vezes cai nesse negócio. Para aí, irmão, nós viemos aqui com um planejamento. Foi? Ontem mesmo, antes de ir lá para o aniversário da Elisa, estávamos lá orando lá e tal, a gente foi num lugar e não vamos entrar no erro. A gente veio aqui para comprar um negócio. Era um produto de ferrugem lá para limpar o chão, né? Que caiu um ferrugem lá que não sai de jeito nenhum. E aí chegou lá, não, mas tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. Os shoppings né, é para isso. Quem tem casa, então, vai naquela Leroy Merlin lá, né? Você fica doidinho lá com aquelas coisas lá dentro. É ou não é assim? Mas um lugarzinho caro, meu Deus do céu. Aí tem cada coisa bonita. Aí você fica, não, isso aqui vai ficar legal demais na minha casa. Parou,
vamos levar só o negocinho, não é? Porque senão a gente ultrapassa a ordem. Nós temos isso para cumprir. Irmão, se você não tiver disciplina com você mesmo, aí você vai lá para comprar 1 litro de leite, traz uma caixa de 12, que não tinha necessidade, como eu compartilhei aqui na quinta-feira, no dia 12. Vai comprar um suco, compra cuidado, né? Até brinquei aqui com aquelas promoções combo. Aí o Cláudio estava me falando aqui, ele vende remédio, né? Ele é representante de remédio para as farmácias, falando exatamente isso. Quanta gente cai nisso, até os empresários. Não, porque agora você compra aqui não sei quanto e leva não sei quanto de remédio. Empurrou nele lá 1.000 caixas de pirona. Por isso que a gente vai nas farmácias, irmão, vê aqueles baciões que estão lá assim, entende? Promoção. Aí você fala, olha, dipirona, simeticona, Buscopan, tudo a não sei quanto. Você está rindo, né, André? Você sabe como que é, né, vendedora? Mas não é verdade? Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Se não tivermos ordem, nós caímos e não conseguimos planejar o que é necessário. Desde as coisas mais simples. Panos de chão, eu anotei isso aqui, irmão. Panos de chão. Cuidado com esse negócio de venda no sinal de trânsito. Olha, 10 panos de chão por tanto. Você não precisa de 10. Não é? Apesar de que quem mexe com o carro fala, não, quanto mais melhor. Aí fica aquele monte lá. Assim, mas para quê? Não tem dinheiro para nada. Quando você tem produtos demais em casa, sabe o que acaba acontecendo? Você gasta mais do que precisa. Então, cuidado, planeje. Quem estuda, irmãos, não pode deixar para estudar na última hora. Tem que ser com antecedência. Eu me lembro que eu tive muito sucesso na minha vida acadêmica, sabe por quê? Eu chegava da aula, eu aprendi isso com um professor, e ele dizia o seguinte, chega a primeira hora que você tiver, você dedica. Mesmo quando eu trabalhava, eu ficava a hora do meu almoço, lendo, eu saía da aula pela manhã e lia tudo que eu estudei, e aquilo entrava. Chama revisão. Isso é um processo utilizado pelos judeus há milenar, chama-se mnemonia, processo da repetição. Eles têm até uma forma de balançar quando leem a Escritura, uma forma cantada, porque a criança, quando chega aos 12 anos de idade, no Bar Mitzvah, ele tem que narrar a Torá, tem que mostrar conhecimento, e foi o que Jesus mostrou, quando foi apresentado, e quando foi lá no templo, e eles ficaram, os doutores da lei, maravilhados, o quanto aquele menino era sábio na lei mosaica. Então, tudo é planejado. Você está em desordem mais uma vez, a palavra do dia 12, venha repetir aqui na sua mente, escuta no YouTube, tem lá a oportunidade para você partilhar. Agora, outra admoestação. Consolar os tristes, dar o ombro aos que estão frágeis e ser paciente com eles. Essa não é muito fácil, não. Quando nós estamos nessa posição, nós queremos que as pessoas nos ajudem, olhem para nós, nos abençoem, nos compreendam, mas na hora de compreender as pessoas, nós temos uma dificuldade, sim ou não? Não é verdade? Nós temos que ser verdadeira conosco. Dá vontade de pegar e esganar. Que coisa, né? Será que não se toca? Será que não vê? Não é assim? Será que não consegue enxergar? Irmãos, seja paciente. Uma
das atribuições do fruto do Espírito em nossa vida, que Ele produz em nós, é exatamente a longanimidade. Longanimidade quer dizer aguentar. É fácil aguentar o filho que você fala 1, 2, 3, 4, 1000 e continua. É fácil aguentar o funcionário que você está lá com todos os procedimentos, ele sempre... Está lá no supermercado, está na gôndola, fala, tem que olhar as datas de validade, porque vai passar a fiscalização. É ou não é assim, hein? E o sujeito passa pelo negócio, parece estar cego e não enxerga, e tem que repor e não repõe. Está ali o nosso irmão ali, que é auditor do supermercado, sabe disso, como que é a Renatinha também, né, Renata? Não é fácil. Mas... Em casa, então. Menino, põe o chinelo em tal lugar assim, recolhe o sapato, não deixa a luz acesa. Irmãos, eu falei isso umas 1000 vezes. Eu já tive um planejamento comigo mesmo. No corredor da nossa escada, o que eu fiz? Coloquei um daqueles que acende automaticamente e apaga. Pronto, acabou o problema. Já sei que ali ia passar toda hora, ia acender, não ia apagar, ia acender, não ia apagar. Então já apaga. Coloquei 10 segundos, né? Passou, acendeu, 10 segundos depois, apaga. Se apagou, você tem que mexer de novo, ele acende. Porque a gente sabe que vai esquecer. E às vezes até nós mesmos. Então, paciência. Um dia desse eu estava vendo um videozinho, Mourão e os Bonecos. Quem já viu esse pastor, né? Um pastor que usa fantoche para pregar para criança e tal. Aí ele tem um personagem, eu esqueci o nome dele agora, o personagem. É um bonecozinho que fala pregando sobre paciência. Tem que ter paciência, né, irmãos? Você olha no Instagram, que é muito legal, você tem que ter paciência. Ele vai falando sobre a paciência, a criançada, daqui a pouco vem um outro bichinho, fala assim, eu vou cantar. Aí ele já olha. Na hora que ele estava falando, o bichinho entrou falando, vou cantar. Daqui a pouco, eu vou cantar, mas não vou usar música não, instrumento não, vou cantar só a capela. Aí ele olha de novo. E continua falando sobre paciência. Aí daqui a pouco ele aparece de novo, eu já sei que você vai cantar, eu já sei que você vai cantar. Quer dizer, falando sobre paciência, mas não tem paciência. O mesmo nós temos que vigiar. Lembrei do bonequinho, o nome do bonequinho é Oliveira. O Oliveira. Oliveira é a ministração da paciência. Eu me lembro desse pastor, uma vez que eu estava num acampamento dos jovens para Cristo, e era Desperta Débora, né? E ele foi lá ministrar, mas muito legal o trabalho que faz. Então, como sermos, irmãos, como Cristo? A palavra de Deus fala assim, tenha em vocês o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Uau, pesado, né? Sabe o que Deus está falando conosco, irmãos? Que nós não podemos deixar o Espírito Santo de lado. No verso 19 diz para não abandonar, não extingam o Espírito Santo, não abandone o Espírito Santo. É o que nós precisamos. Quer ter uma vida saudável, abençoadora, maravilhosa, se relaciona profundamente com o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo todo o tempo. E aí é preciso oração, é preciso ter gratidão a Deus, é preciso examinar as Escrituras, como diz o próprio Jesus, porque nelas vocês cuidam ter a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E aí o Senhor vai continuar trabalhando conosco, e a obra continuará. O Espírito Santo está perguntando a você aqui nessa manhã, como está a obra em sua vida? Como está o meu trabalho em você? Como está? Põe sua cabeça, irmão. Aí, como você está agora?
integralmente você, espírito, alma e corpo, precisa ser conservado, ou seja, nutrido no Senhor, sem deteriorar. Lembra daqueles potezinhos que a gente guarda em casa e tem dentro lá, né? Algumas coisas que algumas pessoas não gostam, né? Milho, pepino, brócolis, aspargo, não tem as conservinhas? Pimenta. Nós temos que estar mergulhados igual aquelas coisinhas no Espírito Santo. Nós temos que estar mergulhados para ser preservado. Em alguns casos, nós precisamos ir para a geladeira para esfriar a cabeça. O Espírito Santo nos põe na geladeira. Nossa, você estava tão bem, mas ele colocou você na geladeira para te tratar, cuidar, conservar. Algumas vezes põe no fogo, esquenta lá na panela para não estragar. Uma das táticas, por exemplo, para não estragar, conservar o feijão é o quê? Ferver. Às vezes nós somos igual o feijão, precisa fervido, e Deus ferve a gente. Sabe o que Deus está trabalhando com você em cada uma das estratégias que o Espírito Santo tem? Te conservar. Nessa manhã, Ele está dizendo, porque você precisa ser sem repreensão, você precisa ser irrepreensível, vitorioso, cheio de Deus, fiel, e é isso que Ele quer. Por gentileza, agora, vamos nos colocar de pé. Tem uma oportunidade para você avaliar você mesmo. Eu quero melhorar, eu quero estar 100%. Você quer estar 100%? Irmão, às vezes a gente, eu quero estar bem, eu quero estar 100%. Irmão, 100% você precisa muito do Espírito Santo. Deus está falando comigo nessa manhã. Vem aqui à frente, vamos orar juntos. Eu já estou aqui porque eu preciso melhorar. Eu não quero ficar, viram outro mais um ano e passar do mesmo jeito. Eu quero crescer espiritualmente, eu quero avançar. Não perca. Não perca. Sai do seu lugar e vem à frente enquanto nós adoramos o Senhor.